Cada criatura humana traz duas almas consigo. Estudantes e estudantas do meu Brasil! Bom dia! Boa tarde! Boa noite para você. E por que não dizer, boa madrugada! Quem sou eu? Eu sou Isaac Barbosa, sou seu professor de literatura. E cá estamos nós, pessoal, reunidos no meu humilde recinto para estudarmos a magnífica e magnânima literatura de língua portuguesa. Então, por favor, peço que vocês se sentem confortavelmente, apertem os vossos cintos. Por quê? Porque a viagem literária está prestes a começar. E no vídeo de hoje estudaremos o conto O Espelho, também conhecido como Uma Nova Teoria para a Alma Humana, publicado em 1882 no livro Papéis Avulsos, do grandiosíssimo, magnífico e magnânimo autor Machado de Assis. Pois bem, o conto começa em uma noite para a madrugada, no Morro de Santa Teresa, em que 4 ou 5 rapazes se reuniam a fim de discutir as mais metafísicas questões da existência humana. Professor, você me pergunta, o que é uma questão metafísica? Muito bem, a metafísica é aquela área do conhecimento humano que estuda tudo aquilo que está além do alcance da física, pessoal. Então, a alma, o espírito, o céu, o inferno, Deus, são questões metafísicas, porque você não pode simplesmente olhar o espírito humano em um microscópio. Eu acho que não. Mas enfim, então esses 4, 5 rapazes estão discutindo as questões metafísicas em uma casa um pouco modesta, iluminada à luz de lamparinas. Por que 4 ou 5 rapazes? Justamente porque havia um rapaz que não participava da discussão, senão dando uma baforada de charuto para cima, balançando a cabeça e às vezes até dando um cochilozinho maroto no meio da discussão. Este rapaz, que era conhecido como Jacobina. Daí nós iniciamos a análise do conto O Espelho. Começando pelo nome do cidadão, Jacobina. O nome faz uma alusão direta, pessoal, à Revolução Francesa. Os jacobinos, então, faziam parte da ala mais radical dos partícipes da Revolução. Eles defendiam a implantação da República, defendiam o Estado laico e defendiam duras penas para a aristocracia francesa. Além disso, fazia também parte da proposta dos jacobinos o voto universal, ou seja, o sufrágio universal e o fim da escravidão, o que vai fazer com que, de forma muito irônica, o nome Jacobina se ligue aos jacobinos da Revolução Francesa em uma parte específica da narrativa. Já chegaremos lá, se acalmem. Inicialmente, Jacobina não participa ativamente do combate. Jacobina não participa diretamente da discussão, inclusive com um ponto de vista muito radical, coisa que casa com os jacobinos. O que é diferente dos jacobinos da Revolução Francesa é que, por mais que esse jacobina seja radical em suas opiniões, ele diverge diretamente de qualquer tipo de conflito, inclusive conflito a nível de discussão. A discussão era a forma mais polida do instinto batalhador, que jaz no homem, como herança bestial. E Jacobina acrescentava que os serafins e os querubins não discutiam jamais, nunca discutiam. Percebam que o argumento de Jacobina não admite o contraditório. Então ele começa falando que na perfeição não há discussão, não há controvérsia e lança o seu argumento, lança sua história e sua teoria e não permite nenhum tipo de réplica ou de oposição dos seus 4 colegas. Uma curiosidade é que o Jacobina da nossa história se vale dos símbolos religiosos para expor, inclusive, a sua opinião muito contundente, para validar os seus argumentos e não permitir que ninguém faça nenhum tipo de réplica
Ao contrário, por exemplo, dos jacobinos franceses, que queriam se associar a um Estado laico, inclusive associando-se também a uma espécie de religião da razão, elevando a racionalidade a um caráter até de adoração. Um dos 4 rapazes pede que ele fale alguma coisa, nem que fosse uma conjectura, uma opinião. E Jacobina prontamente responde: nem conjectura, nem opinião, redarguiu ele. Uma ou outra podem dar lugar ao desentendimento. E como sabem, eu não discuto, mas se quiserem me ouvir calados, posso contar-lhes um caso da minha vida. Falou! Canal mais suave de literatura do YouTube. Já é meu. Cada criatura humana traz 2 almas consigo. Uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro. Espantem-se à vontade, podem ficar de boca aberta, dar de ombros. Tudo, não admito réplica. Se me replicarem, acabo o charuto e vou dormir. Vejam bem, agora a Jacobina vai explicar quais são essas 2 almas e qual é a função delas. Para a Jacobina, o homem é metafisicamente uma laranja. Nós temos que ter muito cuidado com o que Jacobina fala, pois o próprio narrador da história diz que ele é astuto, é cáustico, não é um homem sem instrução, ou seja, uma forma de dizer que Jacobina era um cara inteligente. Então, eventualmente, nós devemos relativizar a opinião e o discurso de Jacobina justamente para pensar que ele pode estar fazendo uso de sarcasmo ou de ironia. Sobretudo quando ele fala que o homem é metafisicamente uma laranja. É uma comparação um tanto quanto fora de cabimento, justamente para explicar que ao repartir uma laranja em 2, ela ficaria incompleta. Ora, pois, como é que não ficaria? E o homem, por exemplo, possuindo essas 2 almas, seria tão incompleto quanto uma laranja repartida ao meio, ao perder, por exemplo, a alma externa, ou a alma exterior, como o texto gosta de falar. Então vejam bem, o homem possui 2 almas, uma é natural a ele. Essa alma, inclusive, ela não demonstra uma certa independência. Essa alma só encontra significância, significado, a partir do momento em que ela se conecta com a outra alma, com a alma exterior, que pode ser várias coisas. O livro dá vários exemplos de almas exteriores. Segundo o próprio Jacobina, o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida. Então você se sente vivo só porque está conectado à sua segunda alma. Dá pra tchu? E quem perde a alma exterior é como se perdesse metade da laranja. E pasmem, há casos, e não raros, de pessoas que perdem a alma exterior e com isso perdem toda a existência. Então essa alma exterior aí pode ser tão importante que ao perdê-la, perde-se toda a vida, ok? Nota-se aí a personalidade astuta de Jacobina. E por mais que ele falasse de questões metafísicas, dará uma importância muito grande a coisas materiais, pois as almas exteriores sempre são algo do mundo concreto. Ele dará inclusive alguns exemplos. Ou seja, ocorre uma ênfase muito grande ao materialismo nesse conto. O materialismo como forma de justificativa, o materialismo como forma de dar um sentido ao próprio existencialismo. Como se o próprio Jacobina afirmasse: a alma interna, que é transcendente, que vai além da própria natureza, só se sustenta quando ancorada, quando ligada, quando se relaciona com a alma exterior, que é imanente, é material, ela é empírica. Ou seja, o sentido da existência, o existencialismo de Jacobina está ancorado, pessoal, no materialismo. São as coisas materiais que acabam dando significância a vida, segundo a opinião de Jacobina. Só que ele fala isso com uma disfarçatez muito grande,
Jacobina fala isso de forma muito discreta, justamente por ser um homem cáustico, astuto e não sem instrução. Vejam os exemplos que Jacobina dá de alma superior. Ele inicia falando sobre Shylock. Shylock é o personagem da comédia de William Shakespeare, O Mercador de Veneza. Nesta comédia de Shakespeare, Shylock acaba perdendo seu dinheiro, pois ele fora roubado pela sua própria filha Jéssica. E quando ele recebe a notícia da perda do dinheiro, se sente extremamente desconsolado, falando o seguinte: nunca mais verei meu ouro, é um punhal que enterras em meu coração. Inclusive Shylock sai gritando pelas ruas de Veneza: meus ducados, minha filha, meus ducados, minha filha, meus ducados. Desesperado pela perda justamente do seu dinheiro e de sua filha Jéssica. Obviamente, Jacobina ignora a existência de Jéssica e associa a alma exterior de Shylock apenas aos ducados, ou seja, apenas ao ouro, ao dinheiro. Além disso, ele associa também a alma exterior à pátria e ao poder, citando como exemplo Camões, citando como exemplo Cromwell, citando como exemplo Júlio César. Depois disso ele fala sobre chocalho, cavalo de pau e uma provedoria da Irmandade, ou seja, fazer parte aí de uma confraria de coleguinhas. Há também o exemplo da Gentilíssima Senhora, que é um exemplo bastante interessante e intrigante do livro. Essa Gentilíssima Senhora põe como alma exterior a ópera. Só que passada a estação da ópera, a alma exterior dessa senhora passa a ser concerto, depois o baile de cassino, Rua do Ouvidor, que era uma rua muito badalada do Rio de Janeiro, onde se encontravam intelectuais, pessoas influentes, enfim, uma rua muito movimentada. Petrópolis, para essa Gentilíssima Senhora, denominada de Legião. É dito até que ela é parenta do diabo, justamente porque há milhões de pessoas assim. São inumeráveis as pessoas em que a alma exterior se concentra na ópera, no baile de cassino, na Rua do Ouvidor, em Petrópolis. Não tem como numerar essas pessoas, sobretudo essas senhoras. Então fica aí, ela é legião. De certa forma, Machado meio que está lançando uma crítica bastante ácida ao público leitor dele, em que era composto por esse tipo de gente, das mulheres que, sobretudo, eram o público majoritariamente leitor de Machado de Assis, que iriam para esses cantos e desses cantos faziam de sua alma exterior, ou seja, o significado de sua vida. Depois vem o caso do próprio Jacobina, em que aos 25 anos teve como alma exterior o posto de alferes da Guarda Nacional. Como assim, professor? Aos 25 anos ele ganha uma promoção, ganha uma patente do Exército. Alferes, equivalente a segundo tenente, passa a ser uma autoridade e com a autoridade ele começa a ser bajulado. Antes, aos 25 anos, ele era um rapaz pobre. Quando ele conta a história lá pelos seus 40, 50 anos, já é um homem rico, um capitalista, segundo o texto. Mas aos 25 não, era um rapaz pobre, pela primeira vez começa a ser bajulado. Então é senhor alferes para lá, senhor alferes para cá. O título de alferes é tão relevante que é citado no texto 21 vezes, enquanto o nome do protagonista, Jacobina, aparece apenas 2 vezes, pessoal. Então vejam, a parte que ele diz que o alferes engoliu o homem é verdade, porque o alferes aparece muito mais no texto que o próprio nome de Jacobina. O alferes Jacobina vai à casa de sua tia Marcolina após ganhar o posto na Guarda Nacional. E a tia fala que não vai soltá-lo em menos de um mês e que ele deve ficar por lá. Então, neste tempo em que ele passa na casa de sua tia, ele começa a ser tratado com muitos obséquios, muitos favores, com muitas gentilezas e se acostuma à bajulação dos habitantes, das pessoas que viviam no sítio da tia Marcolina. A própria tia Marcolina diz o seguinte: ela o chamava de rapagão, bonitão, de seu alferes, achava um pitelzinho, uma
uma coisinha linda, o Jacobina. E além falava que Jacobina dizia o seguinte da tia: como era um tanto patusca, chegou a confessar-me que tinha inveja da moça que o houvesse de ser a minha mulher. Então ela ainda dá uma alfinetadazinha aí, dá uma... Se rolar, rolou, se colar, colou com o jovem Jacobina, pessoal. A tia Marcolina manda pôr no espelho, parabéns. A tia Marcolina manda pôr no quarto um espelho gigante, lindo. Reza a lenda que esse espelho retoma os idos de 1808, quando a corte portuguesa se mudou para o Brasil, em que a mãe da tia Marcolina comprara o espelho e deixara de herança para a sua filha. Então há uma relação aí entre a própria chegada da aristocracia portuguesa no Brasil e o espelho com o qual Jacobina vive a se olhar. Então perceba bem, uma relação íntima entre Jacobina e a aristocracia, entre Jacobina e o poder da nobreza portuguesa, até porque Jacobina era alferes da Guarda Nacional, em uma época em que o Brasil ainda era império, ou seja, ainda era dominado por aristocratas, e não, jamais por pessoas, por exemplo, como o povão, como eu, como você, aí, pertencentes ao baixo clero, ou seja, pertencentes aí ao pessoal que lucrou com o Igualité, Liberté e Fraternité da Revolução Francesa. Então esse Jacobina estaria do lado oposto da própria Revolução Francesa no contexto do Brasil. E durante 3 semanas, Jacobina recebe obséquios, favores, ao ponto de mudar radicalmente a sua própria personalidade. Vejam como a personalidade ela tem uma capacidade de se modificar, sobretudo quando você é bajulado, porque ele passou 25 anos de sua vida sendo Jacobina e agora estava há 3 semanas sendo alferes na casa da tia Marcolina, e mesmo assim o alferes fez com que o homem desaparecesse, conforme ele mesmo fala no seguinte fragmento: o alferes eliminou o homem. Durante alguns dias, as duas naturezas equilibraram-se, mas não tardou que a primitiva cedesse à outra. Ficou-me uma parte mínima de humanidade. Aconteceu então que a alma exterior, que era dantes o sol, o ar, o campo, os olhos das moças, mudou de natureza e passou a ser a cortesia, os papéis da casa. Tudo me falava do posto, nada do que me falava do homem. Vejam que o tempo foi apenas de 3 semanas para a Jacobina mudar radicalmente a sua natureza. Contudo, acontece um advento muito especial. Uma filha da tia Marcolina passa muito mal e ela tem que visitá-la junto com um cunhado e deixa o alferes Jacobina sozinho no sítio. E o alferes acha muito estranho, esquisito ficar apenas com os escravos. Contudo, os escravos ainda o bajulavam um pouco. Só que olha a ironia, agora o Jacobina estava a tomar conta de escravos. O Jacobina, e na verdade o jacobinismo da França era contra a escravatura. E vejam bem, este Jacobina, por displicência, por talvez até uma falta de comando, de poder de ação, permite inconscientemente que os escravos fujam. E quando ele acorda num belíssimo dia, se encontra sozinho no sítio e não há ninguém para bajulá-lo, ninguém para chamá-lo de senhor alferes, senhor alferes. Ou seja, o posto não faz mais sentido quando ele se encontra só, e a partir daí a sua alma exterior é arrancada dele e ele passa a se sentir um homem incompleto, tão incompleto que por muito tempo tem medo de se olhar na frente do espelho para notar o que ele encontraria. Após 8 dias sozinho, o alferes Jacobina se olha de relance no espelho e percebe uma imagem difusa. Sabe quando você não consegue focar direito a câmera? Então ele está se vendo de forma
embaçada, ou seja, a perda da própria identidade, ao não ser mais chamado de Jacobina, faz com que ele sequer se reconheça, que ele não consiga olhar sua própria imagem no espelho e reconhecer o Jacobina, sem antes reconhecer o senhor Alferes. Jacobina, inclusive, pensa que vai morrer. Jacobina tem uma incrível dificuldade de existir, de sentir as coisas, porque o homem se tornou muito menos importante que o Alferes. Inclusive ele falando que tudo era um diálogo do abismo, um cochicho do nada, porque a alma interior sem a alma exterior se torna vazia. E olha que essa alma exterior tinha apenas 3 semanas. Ele não conseguia mais se desvincular da patente da Guarda Nacional. Segundo o próprio Jacobina, ele era como um defunto andando, um sonâmbulo, um boneco mecânico. Dormindo era outra coisa. Sono dava-me alívio. Não pela razão comum de ser irmão da morte, mas por outra. Acho que posso explicar assim esse fenômeno. O sono, eliminando a necessidade de uma alma exterior, deixava-me atuar a alma interior. Nos sonhos fardava-me orgulhosamente no meio da família e dos amigos, que me elogiavam o garbo, que me chamavam de alferes. Vinha um amigo de nossa casa e prometia-me o posto de tenente, o outro de capitão, o outro de major, e tudo isso fazia-me viver. Veja bem, durante o sono, quando a alma interior é livre, ela sonha em ser a alma exterior. Tão associada está a existência ao materialismo, ao empirismo, às coisas do mundo convencional, essas que vão dar significado à minha alma, segundo aí a experiência jacobina. Existir não faz sentido se não for existir sendo um alferes. E então, Jacobina, oprimido pelo tic-tac do relógio, o tempo não passava, ele teve a seguinte ideia, a de se vestir de alferes e olhar-se em frente ao espelho. E vestido de alferes, ele finalmente conseguia se enxergar. Era possível olhar no espelho e encontrar alguma imagem que ele reconhecesse, porque ele poderia não mais reconhecer o Jacobina, ou como ele pede que a tia o chame de Joãozinho. Ele não reconhecia mais essa criatura, porém o alferes ele reconhecia. Então, durante umas 3 horas por dia, ele se produzia de alferes, ficava em frente ao espelho e se olhava. Via-se e reconhecia-se apenas como alferes. Vejam como a alma exterior é potente em relação à alma interior. A alma interior seria a alma metafísica, porém a alma exterior, essa alma ela é materialista, ela é empírica. Essa alma você consegue ver, tocar, é uma posição social, é um objeto. Jacobina chega a falar, inclusive, que algumas pessoas têm como alma exterior fluidos, bebida, pessoal. Ou seja, essa alma exterior, material, é muito mais potente que a alma interior. Neste conto, então, se percebe que uma discussão que seria a priori metafísica, conforme Jacobina participa da discussão, a torna uma discussão materialista, só que de forma muito disfarçada, pois Jacobina é um homem muito astuto, cáustico e não sem instrução. Então essa seria a teoria da alma humana apresentada no conto de Machado de Assis, O Espelho. É que a alma interna, a alma transcendente precisa de uma âncora, e essa âncora está presente no mundo material. Essa segunda alma, que mais das vezes é fútil e que em não raros casos, ao se perder, faz com que a alma interior se perca também. Essa alma exterior, essa alma externa, é a que dá sentido, relevância e significado para a vida, ok? Esse foi mais um vídeo, pessoal, balancei tudo agora, microfone, celular, tripé. Esse foi mais um vídeo, pessoal, do canal do professor Isaac Barbosa, o canal mais transpirante, mais suado, mais caliente de literatura do YouTube. Se você gostou, por favor, não se esqueça de comentar, dê seu like aí maroto e compartilhe esse vídeo com os seus colegas e com os seus conhecidos.
Ok, jovens? Eu espero muito que vocês tenham gostado e também deixem opiniões aí, deixem sugestões para os próximos vídeos, ok? Forte abraço, pessoal, beijo no coração e nos vemos por aqui na nossa próxima aula pela rede de vídeos do YouTube. Até mais!